E é com um prazer muito grande que eu recebo hoje para conversar comigo uma professora aqui de Porto Alegre, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Piauí, uma professora de português e que está também orientadora educacional na mesma escola. De manhã ela dá aula e à tarde ela é orientadora. Jaqueline Loureiro dos Santos, a partir de agora, Jaque. Obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente conversar hoje. Seja bem-vinda. Obrigada a você por dar esse canal para a gente poder trocar ideias, trocar experiências, é bem importante. Jaque, eu queria primeiro saber de ti um pouquinho, da tua história, como é que a Jaque virou professora? Como é que foi isso? A minha mãe, ela sabia de tudo muito antes de eu saber. Eu trabalhei há muito tempo em empresas privadas, em multinacionais, eu trabalhava sempre com gestão de pessoas, com liderança, e o tempo foi passando e eu ganhava o dinheiro, mas eu não via fruto do meu trabalho, um fruto que não só o dinheiro e a minha produtividade, eu não via a Jaqueline fazendo alguma coisa por esse planetinha azul, né? E aí, então, eu tive uma série de problemas assim, psicológicos e tive depressão. E durante essa depressão eu enxerguei a minha mãe há muitos anos atrás me levando em algum lugar de ônibus que eu não lembro onde era, mas eu lembro que nós passamos na frente do Instituto de Educação aqui de Porto Alegre e ela me disse: meu sonho é que tu seja professora. E eu dizia: eu jamais serei professora. Então, durante essa crise, eu enxerguei ela falando, eu falei: é isso que eu preciso fazer da minha vida, é isso que eu quero fazer. E retomei, saí da situação crítica, né, em que eu estava, e fui para a faculdade. Voltei para a universidade, fui morar na frente da universidade para eu não desistir, porque eu tinha esse hábito de desistir das coisas. Fui para a frente da faculdade, continuei trabalhando numa empresa onde eu era bem remunerada e fui fazendo a faculdade de letras. E me encontrei na faculdade e eu era uma das únicas alunas da minha turma que queria realmente lecionar. Hoje eram 35 alunos, hoje seis colegas, contando comigo, lecionam. E foi assim que eu resolvi fazer a vontade da minha mãe. E preenche a vida com um faleceu. propósito, né? Pelo que tu está dizendo, assim, Exatamente. Contribuição. Tu tinha uma necessidade de contribuir e não sentia que na tua atividade isso estava acontecendo. Exatamente. Eu trabalhava em banco, então o banco é uma coisa assim muito relacionada ao poder, ao ter e não ao ser, né? Eu acho que a nossa profissão, ela proporciona a gente trabalhar pelo ser nós mesmos, né? Nos descobrirmos e ajudarmos os nossos alunos a serem também, antes de terem. Já que eu tenho, agora com a retomada assim, mais efetiva das atividades presenciais do Muda Mundo, eu tenho tido muito contato com professores, não só aqui em Porto Alegre, onde a gente está fazendo, né, com o patrocínio da Libem, as atividades presenciais, as oficinas, vamos fazer daqui a pouco também o teatro, mas em outros municípios, no Paraná, em outros lugares. E me parece uma constante o relato de que as crianças estão voltando com muita ansiedade, muito agitadas, com dificuldade de se concentrar. Tu percebes isso também nesse retorno, né? Apesar de que algumas escolas retornaram no ano passado, mas eu acho que de uma maneira mais expressiva, todas as crianças, isso aconteceu agora em 2022. Tu percebes isso lá na Piauí também, essa ansiedade, essa agitação das crianças? Com certeza. Nós voltamos em maio do ano passado, mas ainda não eram todos os alunos que compareciam e sempre tinha aquela oscilação, né? Uns iam, outros não iam, enfim. Mas efetivamente esse ano.
Nós esperávamos realmente um retorno um pouco difícil, mas está sendo um pouco mais do que a gente imaginava. Vou ser bem sincera, o que a gente tem conversado, os professores tanto do área quanto dos anos iniciais, o que nós temos trocado muito é isso, né? Parece que o ano começou de trás para frente. Parece que nós estamos com a carga de trabalho de dezembro, sendo que nós acabamos de começar. E realmente as crianças elas desaprenderam a se relacionar, a trocar, a dar espaço para o outro se expressar. Elas estão muito individualistas. Então, dependendo do ano, do grau de desenvolvimento que elas estão, isso se manifesta de várias formas. Então, agressividade demais, ansiedade, a coisa de não ouvir o outro, não respeitar o colega, o coleguinha, né? Enfim, está bem forte. A gente sente a onda. Eu trabalho muito com energia também, né? Então, a gente sente a onda energética da escola bem densa, assim. Bem densa. Mas é uma escola, né? É uma escola. Então, ela fica densa, mas a gente ameniza. O que vocês, na conversa entre vocês, na sala dos professores, vocês conseguem identificar, claro, né, a pandemia, o fato das crianças ficarem praticamente 2 anos sem ir à escola, as perdas que elas sofreram. Vocês conseguem identificar quais são essas causas? Assim, as crianças, algumas não foram cuidadas nesse período, né? Ficaram, enfim, se virem aí em casa, né? O que vocês identificam assim mais comum, assim, que justifica essa atitude, esse comportamento das crianças agora? A solidão, né? A maioria eu vejo, bom, a nossa escola é uma escola assim, o grau assim social é bem baixo, né? Eles são realmente uma comunidade muito carente. Uhum. Então, famílias de muitos filhos, os filhos mais novos cuidaram dos mais velhos, os filhos, crianças ainda cuidando de crianças, os adolescentes cuidando de 1, 2, 3, 4 irmãos, fazendo todo o funcionamento da casa andar, né? Então, limpando, levando, fazendo tudo que um adulto faz, na verdade, né? Então, essa solidão, essa falta de reflexo, né? Porque a gente, no relacionamento com o outro, a gente muda, né? A gente trabalha quem nós somos, e isso não aconteceu na vida deles. Eles não estavam sendo escutados, não estavam sendo ouvidos, não estavam conversando, só estavam nas mídias e celular e jogos, quando tinham, né? Quando tinham esse acesso. Então, eles entraram para uma concha, e essa concha, imagina, eu na minha casa, eu sou, né, classe média, mas eu tenho as coisas, né? Estou imaginando uma casa das famílias ali na nossa escola que são casebres, que são lugares que não têm a mínima infraestrutura, faltou comida, faltou emprego. Então, toda essa carga veio com eles de volta agora. Então, foi a falta da escola na vida deles. A escola é importantíssima na vida deles. É onde eles têm voz, e eles perderam a voz, né? Até me arrepiei. E eu acho tenho certeza que é isso, sabe? Onde eles têm voz e onde eles têm muitas vezes cuidado e muitas vezes comida, né? Cuidado, isso. E quais são as estratégias, Jaque, assim, para acolher esse aluno, né, que vem com essa solidão, com essa tristeza, que desaprendeu, né, a colaboração, de como se relacionar, e além de tudo isso, com um déficit, né, em relação ao conteúdo, ao conhecimento, que também todas as escolas, né, apesar de que nesse momento talvez não seja o mais importante, não que não seja, não né? É mesmo. Mas também é importante, né? As famílias se preocupam, enfim. Como lidar com isso? Quais são as estratégias que vocês estão adotando na escola? Eu acho que o mais importante, o que a gente tem pedido, né? Eu como orientadora e como professora, eu tenho tentado, buscado fazer, e creio que os colegas também, pelo menos pelo que a gente tem conversado, é a paciência, é a calma, mas é também a disciplina, né?
ter aquela coisa assim, a gente não pode deixar solto, porque eles estão precisando, eles perderam a disciplina, o respeito, né? Isso aí a gente não pode deixar passar, a gente não está passando a mão na cabeça deles, mas ao mesmo tempo a gente está mostrando para eles o caminho, né, de como eles retomarem. Então, essa coisa dos conteúdos, não existe matriz, porque dentro de uma mesma sala de aula, eu tenho, por exemplo, eu tenho um quarto ano que não assistiu o terceiro e não assistiu o segundo, que não sabe ler, não sabe escrever, então não tem conteúdo. A gente tem que seguir o ritmo deles, da turma. Os professores estão se virando em quatro categorias de aluno, 2 que sabem um pouco, que sabem ler, que sabem escrever, e o restante se subdivide em 3. Então, são 4 tipos de atividades diferenciadas dentro de uma mesma sala com um único professor, né? No caso dos anos iniciais. Dos anos finais, a questão da disciplina, né? Tem tido muitas brigas, então a gente precisa o quê? Acalmá-los e ao mesmo tempo fazer com que eles entendam que é importante a retomada da disciplina, da organização para os estudos, da rotina de estudos, organização, né? Então, o que a gente tem feito, né? Eu até tenho um exemplo a dar, por exemplo, eu tenho uma turma de 8º ano, que eu sou professora, eu nunca tive problema de relacionamento com turmas, assim, mas com essa turma tem sido muito difícil. Então, tudo que eu tinha planejado, eu tive que colocar de lado, falei, tá, quem é essa turma? Por que eles estão assim? Então, eu fiz toda uma repaginação da língua portuguesa, peguei um pouco de projeto de vida e eu estou trabalhando com eles na sala de informática. Eles estão produzindo conteúdo, eles estão pesquisando com os links que eu dou de indicação e eles estão produzindo conteúdo. A turma mudou totalmente, né? A turma agora está mais para o meu lado, está entendendo, né? E eu também estou entendendo o ritmo. Então, o professor tem que desconstruir o caderninho. Não existe mais caderninho. Existe o olhar carinhoso, amoroso para a turma e refazer a prática. Não deu certo, refaz a prática. Não, esse conteúdo eu não posso dar, não existe conteúdo. Vamos ver o que eles conseguem produzir, né? E todos eles conseguem produzir, todos eles trazem conhecimentos, né? Já acumulados de alguma forma. Então, eu acho que primeira coisa que eu acho é o professor entender que tem que colocar de lado o caderninho e olhar para a turma. Tu sabe que quando eu falo de caderninho, eu falo daqueles cadernos com os conteúdos que alguns professores têm, que é aquela matéria do 6º ano, aquela matéria do 7º ano, aquela matéria do 8º ano. Isso não tem mais como trabalhar dessa forma, né? E aí as mídias entram assim com toda a força, porque eles gostam, eles são nativos digitais, eles gostam disso. Então, é olhar para a turma e refazer a prática. E outra coisa que nós temos feito, com a situação das brigas, das agressividades, são as meditações que a gente tem feito. Eu tenho feito, como eu estou orientadora à tarde, eu só consigo trabalhar à tarde com eles. Mas tem um professor de arte que já está fazendo também com as turmas dos anos finais as meditações. E em todos os encontros de meditação, a gente fala de valores humanos, a gente dá as mãos, né? O que eles quiserem falar, eles falam, e a maioria deles falam sempre de perda. Em todos os grupos eu tive alunos que choraram bastante, crianças, né? 3º ano, 4º ano, que choraram bastante por terem perdido pessoas, né? Então, quando você olha esse retrato, como é que você vai dar matéria? Como é que você vai conseguir fazer com que eles sintam um valor naquela matéria? Acho que voltando à questão do socioemocional, né? Trabalhar emocional. Continuo me arrepiando. Trabalhar isso, emocional, restabelecer o vínculo, né, com essas crianças. Isso, assim. Isso. E eu sinto também que eles entendam que eles estão seguros. Que eles estão seguros. Falta segurança, sabe? E eu acho que, claro, a gente não vai conseguir transformar da noite para o dia, né? É uma meditação faço 1 hora, depois trabalho algum valor humano que é focado para aquela turma, de acordo com o feedback das professoras, né? O que elas querem, o que elas sentem mais sério na turma, e eu vou trabalhando dessa forma. E pela manhã o professor de arte também começou a fazer
meditação. Também tem sido bem emocionante. É isso que a gente tem feito. E quem cuida do professor, Jaque? Porque esse professor, assim, que sempre se reinventa, né? Assim, antes da pandemia já se reinventava, porque a cada ano é uma turma diferente, é uma situação diferente, é um aluno com uma questão diferente, e aquele caderninho lá mesmo, né, que tu falaste, não, às vezes nem não serve muito, né? Então, o professor está sempre tem que estar com um olhar diferenciado, atento, cuidadoso, carinhoso para essa turma. Durante a pandemia, o professor também se reinventou. Muitos tiveram que levar um empurrão para usar as tecnologias e se apropriar, né, disso. É verdade. Mesmo assim, alguns alunos não tinham acesso. Então, aí isso aumenta a ansiedade, né? Porque nem todos tinham acesso. Mas o professor se reinventou, ele deu um jeito e as coisas, de alguma forma, aconteceram. Agora, nesse retorno, ele tem que se reinventar de novo, mas ele também sofreu perdas, né? Ele também, a professora que o marido está desempregado, o que perdeu alguém da família, o que passou um período de muita ansiedade, de muito medo. Quem está cuidando do professor? Como é que vocês cuidam do professor na escola? Pois então, que difícil essa pergunta. Eu vou ser bem sincera, não tem esse cuidado assim, né? Nós temos hoje um plano de carreira muito cruel. Nós não temos acesso a psicólogos, nós não temos acesso a psiquiatras, sim, mas psicólogos não temos. Então, cada professor, do seu jeito, vai se cuidando, se tratando. Os que têm essa possibilidade, essa facilidade, né? Então, cada um tenta fazer do seu jeito dar certo, mas nós não temos não vejo o Estado cuidando do professor. Todas as formações que nós temos, inclusive agora nós estamos fazendo outra, do Aprende Mais, todas elas são focadas no conteúdo. Nenhuma delas é focada no professor. Como é que você está? O que você precisa? Não tem esse tipo de cuidado no Estado, não tem. Eu tenho aquela coisa, nosso ambiente, a nossa escola você conheceu, a nossa escola é abençoada, né? Porque nós temos um relacionamento bom, saudável, não tem brigas, não tem competição, não tem. Então, nós trabalhamos uma escola bem agradável, então isso é positivo, né? Mas cuidado, assim, um com o outro, é só nossa amizade, é um almoço aqui, é um passeio ali, que nós fizemos agora no final do ano, nós fomos para um sítio, abraçamos árvores, então nós mesmos ali no nosso núcleo é que falamos e conversamos e tentamos nos auxiliar. Mas, além disso, não. Nós temos um projeto também na nossa escola, não sei se dá tempo de falar, Claro. que são os psicólogos escolares. Eles estavam afastados, mas agora vão retornar. São psicólogos que fazem um trabalho voluntário, são da Uniriter, e eles atendem os alunos para questões escolares, o que está bloqueando, o que está prejudicando. Então, a gente retoma agora, a partir dessa semana, esses atendimentos. Também é estendido aos professores. Né? Esse ano eles querem fazer um trabalho com os professores. Então, pode ser que isso mude. Né? Pode ser, eles devem fazer um encontro conosco. Então, isso também auxilia bastante, né? Pega o telefone, liga para um deles e conversa, e desabafa. Enfim, é isso que a gente faz. Às vezes a conversa, né? A conversa, assim, verdadeira, né? Com uma escuta, né? Também, assim, presente, ela é muito terapêutica, vamos dizer assim, né? Porque às vezes o que a gente está precisando é falar, ser ouvido, né? Não é nenhuma solução, mas é poder expressar aquilo que está inquietando e saber que o outro está te escutando. E eu fiquei com a impressão que na escola vocês têm um pouco esse movimento, né? Assim, de uma comunicação, que é uma forma também de cuidar, né? De cuidar do espaço, de cuidar do outro, de cuidar do professor, né? Mesmo que isso não esteja sistematizado, não seja, né? Até porque a gente está falando de muitas escolas, né? Aqui em Porto Alegre, a gente está falando de uma rede muito grande e de um desafio muito grande, né? Tanto para o Estado quanto para as escolas municipais, né? É um momento.
o ambiente é tudo, né? O ambiente é o que te faz permanecer, vamos dizer assim. E eu já estive em escolas das quais eu queria sair, então eu acho que hoje eu estou numa escola que eu amo demais. Não, e pode oferecer, né? Porque nem toda escola entende a meditação, por exemplo, como uma estratégia bacana, né? Assim, de contato consigo mesmo, né? De respeito com o outro, aquela coisa de acalmar um pouquinho, né? Assim, que às vezes era um conselho, né? Que meu avô sempre dava: respira, conta até 10. O melhor conselho que eu já recebi na Exatamente. vida, né? Naquele momento Eu, que tu... com as turmas, eu digo assim, quando a professora, vocês perceberem que a professora não está muito legal, está muito acelerada, fala para ela respirar, ensina ela a respirar. E os nossos colegas agora têm pedido, né, para a gente fazer meditação com eles. Mas isso eu acredito que a gente vai terceirizar. Vamos ver se a gente consegue um momento de meditação para eles, que eles estão pedindo. Então, quer dizer, eles pedem, eles sabem que é bom, né? E não tem nada a ver, não tem vínculo nenhum com religião, é mindfulness, né? Aquela coisa o poder do agora, o aqui e agora, né? Então, acho que... Da presença, né? Da Que é presença. é um exercício fantástico para todo mundo, né? É. Assim, quando a gente se dá conta o quanto a gente não está presente e a vida está passando e a gente não está ali, né? Vivenciando aquele momento. Todo mundo passa por Principalmente isso. nós, né? Que nós estamos sempre, tá aqui, estou fazendo aqui, mas o que eu vou fazer amanhã? E aquela turma, o que eu vou planejar? Então a gente está sempre com a cabeça cheia de coisas, né? Bom, eu espero que o Muda Mundo possa colaborar um pouco com isso, né? A escola já recebeu os livros da série, né? Que trazem a história do João, desse menino cheio de ideias para mudar o mundo. A gente já fez um primeiro trabalho, nós vamos ter outra oportunidade de reunir professores, né? De ampliar para mais professores, para que conheçam a proposta e para que também, né? Que uma das nossas ideias é também que o professor se sinta valorizado, se sinta escutado e saiba que não está sozinho, né, Jaque? Assim, eu acho que mesmo que a gente não tenha a solução dos problemas, mas quando a gente sabe que tem outros que também estão preocupados, que também estão interessados, né, isso nutre, alimenta o coração, né? Então, acho que um pouco isso a gente também tem que fazer, também a ideia dessas conversas, os professores que nos assistem, olha só, que ideia legal da Jaque, eu posso fazer meditação, vou procurar a escola dela, será que eu consigo? Eu vou falar com a Cris do Muda Mundo para me botar em contato, né? Para a gente ir inspirando e achando essas pequenas, grandiosas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para deixar a vida da gente mais maravilhosa, a vida da gente mais gratificante, né? E com propósito, assim como tu, né? Deixaste uma carreira do ponto de vista financeiro muito boa para uma que talvez não seja tão boa assim financeiramente. É melhor a gente não entrar nesse mérito. Mas eu amo o que eu faço, eu não troco por nada, não troco por absolutamente nada, eu estou no lugar que eu quero. Que legal. Eu acho que eu tenho uma coisa que é esperança, sabe? Eu tenho esperança não no Estado, não no governo, não na política, eu tenho esperança nos meus alunos, sabe? Eu tenho esperança. Então, enquanto eu tiver esperança, eu vou estar firme. Que bom. Jaque, para a gente finalizar, uma pergunta que eu faço sempre é, Jaque, para ti, o que muda o mundo? O que muda o mundo? As pessoas. As pessoas mudam o mundo, né? No momento que eu decidi ser professora, eu já comecei uma movimentação de mudança. Cada aluno, eu sei que a gente não consegue alcançar todos, mas se, sei lá, de 10 alunos eu consegui alcançar 2, tá ótimo, tá bom, eu estou mudando, eu estou fazendo alguma coisa, né? Então nós mudamos, cada um de nós muda, você está mudando o mundo, trazendo esse trabalho maravilhoso, né, do Muda Mundo, que eu estou assim bem empolgada de começar a fazer, a trabalhar com aqueles livros. E então são essas pequenas gotas no oceano que mudam, né? Aquela história da andorinha, né? Uma só faz verão sim. E vamos juntas, né? Tu é uma andorinha do teu lado, eu sou uma andorinha aqui, e olha, a gente tem um passaredo bonito trabalhando. É verdade. Certeza. E é uma felicidade quando a gente encontra mais andorinhas por aí, né? É mesmo. Eu gosto bastante.
Jaque, foi um prazer conversar contigo, muito obrigada, né? Espero que tenhamos outras oportunidades, com certeza a gente vai se encontrar pessoalmente novamente quando o teatro acontecer, agora em maio, aqui em Porto Alegre. Quero ver as crianças do Piauí lá, né, desfrutando desse espetáculo que é tão bonito, né, que é um momento de diversão, de alegria, mas também de muita informação, né, de muita reflexão sobre como a gente pode mudar esse mundo. E eu sei que tu já muda o mundo. Muito obrigada por mudar o mundo, por acreditar nas Obrigada crianças. A você pelo carinho. E por ser Obrigada professora. A você pelo carinho. Obrigada, meu amor. Você também. Tchau, querida. Obrigada. Tchau.